Graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Deuteronômio do capítulo 31 ao capítulo 34. Nós encerramos assim o Pentateuco, o primeiro grupo de livros da Bíblia que é formado pelos primeiros 5 livros. Como eu vejo no final de Números, o ponto em que chegamos agora, no final de Deuteronômio, eu entendo que todo o livro do Deuteronômio relata o que aconteceu ainda nos dias do que é relatado lá no livro de Números. Foi como um relato dentro de outro relato, por assim dizer. Mas, por estar separado, por ser um livro à parte, ele acabou, eu entendo, nos apresentando muito mais detalhes do que apresentaria se tivesse sido escrito naquela sequência mesmo. Porque às vezes quando está terminando um livro, você fala mais rapidamente a respeito de algumas coisas. E aí, se você tira aquela história e conta mais detalhes, você tem como aprofundar um pouco mais a respeito daquilo. Eu tenho a impressão de que o Senhor orientou, porque era seu plano que nós tivéssemos todos esses detalhes, ele orientou a confecção dessa forma exatamente por isso, para que nós pudéssemos ter mais detalhes. Quando se conta de um livro novo, retoma algumas coisas, fala algumas coisas que já falou no anterior, e aí então é possível ter mais detalhes a respeito do que estava sendo contado naquela história. Talvez se nós retomássemos essa mensagem em algum momento, quando eu falar a respeito do mesmo texto em outras mensagens, talvez eu fale outras coisas, acrescente mais alguns detalhes. É como eu vejo o livro de Deuteronômio. Eu vejo o livro sendo a contagem da história do que aconteceu naqueles dias finais do livro de Números, mas contando com mais detalhes, contando mais informações, porque o Senhor orientou assim para que nós pudéssemos ter mais detalhes. No relato de hoje, especificamente, nós vemos mais uma vez Josué sendo chamado tanto de Josué como de Oséias. É aquela ideia, então, de que o nome dele era mesmo Oséias, mas ele ficou conhecido como Josué, como outros tantos na Bíblia tiveram os seus nomes alterados, os seus nomes mudados. Moisés, no final do livro agora, tem a confirmação, revelação do Senhor, que então ele já sabe antecipadamente que o povo não vai seguir as orientações da lei. Por isso ele reforça que existem as punições, ele insiste para que a lei seja lida de tempos em tempos, para que o povo lembrasse mais uma vez do que já sabia, ou para que os mais novos, que ainda não tinham tido contato com todas aquelas coisas, porque vai nascendo novas gerações, que eles tomassem conhecimento da história, tomassem conhecimento da lei, tomassem conhecimento daquilo que agrada ao Senhor e do que o Senhor faz por aqueles que buscam a sua vontade. O mesmo fica para nós hoje em dia. Apesar de não termos a preocupação de ler para conhecer a lei, para praticar exatamente o que a lei diz com todos os seus detalhes, a busca pela vontade do Senhor ela é importante para nós. Nós devemos sim meditar nas coisas da Bíblia, devemos meditar a respeito do que nos é revelado a partir da Bíblia. E é por isso que nós estamos nesse desafio de leitura da Bíblia junto com o Compartilhando na Web. A ideia é ler, é estudar, é meditar sempre. Se eu não me engano, todos os anos, desde o ano de 2007, eu tenho divulgado, no mínimo, o plano de leitura da Bíblia que serve para nós nesse desafio, que é o plano sequencial. Compartilhando na Web está no ar desde dezembro de 2005 e eu comecei a enviar as mensagens de segunda a sexta em janeiro de 2006. E aí em 2007 iniciamos a divulgação de plano de leitura da Bíblia, se eu não me engano era apenas o plano sequencial no primeiro momento. Eu não tenho certeza se já começamos com plano sequencial e cronológico, mas eu teria que buscar aqui nas anotações, mas eu me lembro claramente do plano sequencial e depois eu me lembro que tanto o cronológico como o de novos convertidos foi acrescentado, se eu não me engano, em 2008. Eu teria que buscar nas anotações, nas informações que eu tenho por aqui para confirmar, mas eu tenho a impressão de que foi dessa forma. De qualquer forma, desde 2007 nós divulgamos esses planos de leitura. E agora nós temos o plano de novos convertidos também, o plano na ordem cronológica, não na ordem cronológica dos textos, que se tem a data de cada texto, mas a ordem cronológica da história. Porque alguns textos são escritos muito depois da história de fato ter acontecido, então nós pegamos
a cronologia da história para poder montar o plano cronológico do Compartilhando na Web. E nós divulgamos hoje, nas redes sociais que o Compartilhando na Web faz parte, plano de leitura em português, inglês, espanhol e italiano. Estamos realmente lutando para desafiar as pessoas a lerem a Bíblia, convidar as pessoas a conhecerem o que o texto bíblico nos diz. Nas outras línguas, só em português nós temos no podcast e também no YouTube a própria porção da leitura daquele dia para cada um dos planos. Nas outras línguas, nós só divulgamos a sugestão de leitura para que cada um faça a leitura na sua própria língua. Além de divulgar, como eu falei, no podcast e no YouTube, a leitura em português da porção de cada dia para os 3 planos. O desafio desse ano inclui essas mensagens diárias, mas esse desafio de ler a Bíblia, ele está constantemente posto diante de nós, e o Compartilhando na Web participa disso. Eu faço questão de participar disso, sugerindo, recomendando, orientando mais as pessoas a buscarem realmente a leitura da Bíblia, fazer a leitura pelo menos de uma porção a cada dia, para completar a leitura por um ano, ou quem sabe uma porção mínima, pequena, que nós também divulgamos, inclusive com algumas meditações a respeito de cada porção divulgada a cada dia, mesmo que não complete em um ano, mas sempre buscando a leitura da Bíblia, como Moisés recomendou para o povo, como Moisés orientou que era necessário conhecer. Nós seguimos essa orientação, ainda que não seja com a preocupação de olhar os detalhes da lei, para que possamos seguir literalmente todas as coisas, mas para que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração, para que possamos conhecer da história, possamos conhecer das coisas que o Senhor revela e possamos ter orientação vinda do alto da parte do Senhor. É importante, sim, manter essa busca diária, lendo a Bíblia de fato todos os dias. Que nós possamos então ter alegria e disposição todos os dias para buscar esse conhecimento das coisas que são reveladas na Bíblia, para que continuamente nós estejamos buscando a vontade do Senhor, entendendo mais e mais, e que nós também possamos com isso ter a confirmação do Espírito Santo, para que nós tenhamos a possibilidade de seguir a vontade do Senhor, sempre fugindo do erro, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.